Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, trazendo hoje para vocês esse lindo casaquinho feito em linha. É uma peça unissex e você pode trabalhar tanto para meninos quanto para meninas, a depender da cor escolhida. Para fechar, 3 botõezinhos, uma fitinha aqui na altura da pala para ajudar a mamãe a ajustar no corpo do bebê e para enfeitar, um botão de cachorrinho. Esse casaquinho ficou com 27 centímetros de altura total, aqui na altura do peito 24,5 e as manguinhas medidas daqui do pé do pescoço até aqui a pontinha com 23 centímetros. Para trabalhar esse casaquinho, utilizei a linha Clea Duplo. Essa cor é a 1074 Creme. Essa linha tem um Tex 295, o mesmo da Anne. Esse casaquinho aqui, ele foi feito com uma agulha número 2. Utilizei para toda a peça essa agulha de 2 milímetros. Mas, ao iniciar aqui as correntinhas, antes de descer a pala, essas correntinhas eu trabalhei com uma agulha de 2,5 para que elas ficassem mais folgadinhas. Quando eu faço essas peças, tanto na Anne quanto na Cleia, eu gosto de usar a agulha número 2. Então, esse casaquinho aqui, apesar de ter sido feito na Cleia duplo, ele pode ser feito na linha Anne, também utilizando uma agulha número 2. Se eu fizer em Anne e com a agulha 2, ele vai ficar uma coisinha menor pela própria estrutura da linha. Agora, se você for usar a Anne com uma agulha 1,75, talvez dê uma pequena diferença para menor em relação ao tamanho que eu acabei de passar aqui para vocês. Mas a diferença não deve ser muito significativa. Se acontecer, você faz um ajuste aí e aumenta um pouquinho a quantidade de pontos. Se vocês estão gostando dos conteúdos que eu estou trazendo aqui no canal, não deixem de se inscrever, de compartilhar, de ativar o sininho, de deixar o seu joinha. Deixem também seus comentários, dúvidas e sugestões. Na medida do possível, vou respondendo a todos vocês. Mas até lá, vem comigo. Para trabalhar esse casaquinho, já dividi aqui a minha palinha e vou mostrar para vocês como foi que eu fiz essa divisão e quantos pontos eu tenho aqui. Esse casaquinho eu tô fazendo com o Clea duplo e trabalhando com uma agulha de 2 milímetros. Mas, inicialmente, eu montei 88 correntinhas com agulha 2,5. Elas ficam mais uniformes e ficam mais folgadinhas do jeito que eu quero. Às vezes, quando a gente tenta fazer com a agulha que a gente vai trabalhar, por mais que a gente tente soltar e fazer essas correntes folgadinhas, elas diferem um pouquinho de tamanho. E quando você faz com uma agulha meio ponto a mais, elas ficam mais uniformes e fica mais bonitinho. Então, eu sempre gosto de começar, muitas vezes, as correntinhas iniciais com uma agulha um pouquinho maior. Questão de cálculo de palhinha, tem vários vídeos aqui no canal que ensinam. Tem um do cálculo de correntinha, eu mostrei no vídeo do cálculo da pala do vestidinho, então tem vários vídeos aonde eu explico como eu chego à quantidade de correntinhas que eu preciso. E nesses vídeos, vocês vão encontrar, na forma como eu explico lá, vocês vão poder encontrar a quantidade que vocês vão usar para qualquer fio, qualquer agulha e qualquer tensão de pontos. Quem tiver dúvida, vai lá. Eu sempre vou deixar aqui na descrição o link para esses vídeos. Vale a pena, para quem não sabe, dar uma olhadinha e ver como é que a gente faz. Mas adiantei aqui um pouquinho. Vamos ver aqui agora como foi que eu dividi essas 88 correntinhas aqui na minha pala. Estou trabalhando com a agulha número 2. Levantei 3 correntinhas
e vim na quinta a contar da agulha e fiz um ponto alto. Essas 3 correntinhas contam como um ponto. Feito isso aqui, trabalhei aqui 13 pontos altos para a primeira parte da frente, 2 correntinhas. Continuei fazendo aqui 18 pontos altos que correspondem à minha primeira manga. 2 correntinhas. Cheguei na parte das costas, 26 pontos altos. 2 correntinhas. Estou na segunda manguinha. Repeti os 18 pontos altos. 2 correntinhas. E a última parte da frente com 13 pontos altos. Antes de eu subir aqui essa segunda carreira, deixa eu fazer aqui algumas observações. Esse fio da cleia dupla, ele é assim como se fosse, eu não sei o que eles colocam, se é uma goma ou qualquer coisa, ele parece ser um pouquinho mais encerado do que o fio Anne. E o trabalho fica um pouquinho mais armado. Mas isso aqui, conforme você vai trabalhando, ele vai amaciando e na lavada isso sai, viu? E ele acomoda bem. E não dá diferença nos pontos, ele não cede, não fica meio fofo como o fio Anne. Ele se mantém bem íntegro e fica um trabalho bem bonito. A gente pode até estranhar na hora que começa a trabalhar com ele, mas o resultado final fica muito bonito. Bom, vamos lá. Tô aqui, virei meu trabalho. Tenho a minha laçada na agulha, vou vir aqui no primeiro pontinho, vou puxar outra laçada. Vou fazer um ponto baixo. Vou pegar a perninha, introduzir minha agulha aqui na perninha desse ponto baixo, vou puxar outra laçadinha. Vou fazer outro ponto baixo. Fiz aqui um ponto de borda. Todo ponto de borda eu vou subir dessa forma. Ele fica assim, no que eu chamo de mais gordinho, e facilita na hora que a gente vai fazer o acabamento aqui, por essa lateral desse trabalho. Vou laçar meu fio. Eu não vou trabalhar pegando as 2 alcinhas do ponto. Eu quero dar um efeito relevo aqui nessa pala. Eu vou trabalhar só aqui por essa alcinha da parte de trás. Então, tenho aqui o meu ponto de borda, vou laçar. Vou pegar aqui a perninha da parte de trás, vou puxar minha laçada e fazer meu ponto alto. E vou continuar trabalhando assim, um ponto alto para cada ponto aqui de base que eu tenho, sempre pegando pela perninha daqui da parte de trás desse trabalho. Vou caminhar assim até chegar aqui no meu Vzinho. Fiz aqui os meus pontinhos, são 13, porque ainda não fiz nenhum aumento. Cheguei aqui no V. Dentro desse V, eu vou trabalhar 2 pontos altos. Faço o primeiro, faço o segundo, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos. O nosso aumento sempre vai ser esse. Em todo V, eu vou trabalhar 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Feito esse aumento, vou continuar trabalhando pela correntinha de trás. Cuidado nesse primeiro ponto aqui, porque o Vzinho dele, essa parte aqui, ó, ela fica, quando a gente faz esse aumento aqui, ele fica aqui torcido para a parte de trás. Olha aqui. Não sei se dá para vocês verem bem, mas se a gente virar o trabalho assim, você vai ver que a perninha dele, olha, tá bem aqui atrás. Ela fica virada para a parte de trás. E a gente não pode esquecer de pegar essa perninha, porque senão você vai trabalhar com um ponto a menos. Então, eu laço aqui, viro aqui o meu trabalho, procuro a perninha que tá aqui atrás,
e faço o meu ponto alto. Agora os outros estão mais visíveis e não me dão problema. Continuo trabalhando um ponto alto para cada ponto de base. Repito, pela argolinha da parte de trás. Vou assim até o meu próximo Vzinho. Cheguei no outro Vzinho, vou repetir o meu aumento. 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Vou laçar meu fio. Vou virar meu trabalho aqui e, olha, procurar essa perninha que tá aqui atrás. Ela fica escondidinha. Torno a lembrar, não se esqueçam dela, para que você não perca um ponto no seu trabalho. E continua a trabalhar ponto alto sobre cada ponto de base desse aqui. Essa parte que eu vou fazer aqui agora são as costas. Vou caminhar até chegar aqui. Terminei aqui a parte das costas, novamente no V. 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Vou para a segunda manga. Vou laçar meu fio, virar aqui, procurar minha correntinha aqui, minha alcinha que tá escondida aqui atrás. E fazer o meu ponto alto. E continuo caminhando até o meu último Vzinho ali, que divide essa manguinha para outra parte da frente. No meu último Vzinho aqui, torno a repetir o meu aumento. 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Laço meu fio, viro aqui, procuro a minha alcinha aqui na parte de trás e um ponto alto. E vou terminar aqui essa segunda parte aqui da frente, até chegar aqui na pontinha. Tô chegando aqui na pontinha, ainda tenho 2 pontinhos. Esse aqui pela alcinha de trás, e esse aqui são aquelas 3 correntinhas que nós subimos. Não posso esquecer de fazer um pontinho em cima delas. Fiz aqui. Não esqueçam essas 3 correntinhas aqui não, para não dar erro. Posso virar meu trabalho para começar tudo de novo. Esse trabalho é uma repetição dessa carreira que a gente fez aqui. Vou subir aqui o meu ponto de borda, da mesma forma que a gente iniciou lá. Tenho a minha laçadinha, venho no mesmo espaço, puxo outra, faço um ponto baixo. Pego a perninha aqui, introduzo a minha agulha na perninha desse ponto baixo, puxo outra laçadinha e outro ponto baixo. Laço e começo a trabalhar pela alcinha de trás. Um ponto alto para cada ponto de base. Sempre pela alcinha da parte de trás. Vou trabalhar assim até chegar aqui dentro do Vzinho. Quando chegar dentro do Vzinho, vou repetir o mesmo aumento. 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos. Continuo aqui pela manga, cheguei no outro V, o mesmo aumento. 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos. E vou seguir assim, ao longo de toda essa carreira aqui, até chegar aqui na borda. Quando chegar aqui na borda, vou virar, vou subir o meu ponto de borda da mesma maneira que nós acabamos de subir esse aqui e voltar repetindo esta carreira. Essa pala, ela é uma pala básica, então é uma repetição disso aqui até que eu atinja o comprimento necessário dessa pala.
eu vou trabalhar a minha aqui, aí conto para vocês como foi que ela ficou. Voltando aqui com vocês, desci a minha palhinha. Essa palhinha ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 carreiras. Ela está medindo aqui quase 10 centímetros. Vai atingir a 10 quando eu fechar aqui agora. Nessa parte aqui de trás, nessa largura, eu tenho 22 centímetros. Tá bom, porque quando eu fechar, ela sempre alarga um pouquinho e vai acomodar aí bem direitinho. Nessa pala aqui, eu estou com 31 pontos de cada lado. 31 com 31 são 62. E aqui atrás, eu também tenho 62 pontos. No total, nessa palhinha aqui, eu estou com 124 pontos. Se eu tenho 124 pontos, eu tenho que pensar no ponto que eu vou fazer. O ponto que eu escolhi fazer é um múltiplo de 4. É um pontinho muito simples. 124 é múltiplo de 4, mas eu tenho que fechar as mangas. E quando eu fecho a manga, eu acrescento pontos. Fechando direto aqui, só com um pontinho de cada lado, eu aumento um ponto aqui e aumento um ponto aqui. Iria a 126 e 126 não é múltiplo de 4. Tenho que me lembrar também que tipo de borda eu vou fazer. Se com um ponto, se com dois. No meu caso aqui, vou trabalhar com 2 pontos de borda. Quando eu calcular aqui, eu tenho que saber que eu preciso de um múltiplo de 4 mais um pontinho. Tenho 124. O próximo múltiplo de 4 é 128. Mais um pontinho, 129. Eu preciso trabalhar aqui e terminar, quando fechar essa palhinha, com 129 pontos. Para facilitar e não ter que pensar muito, eu vou fechar essa pala com um ponto aqui nesse V e outro ponto aqui. Já são 2. Venho para cá, boto um pontinho nesse V, 3, boto um pontinho nesse V, 4. Só fica me faltando um. E esse um pontinho eu vou aumentar em qualquer lugar aqui na parte das costas, quando eu estiver fechando. Para fechar essa pala, vou trabalhar toda em pontos baixos. Estou aqui, minha laçadinha está aqui, volto no mesmo ponto, puxo meu fio, um pontinho baixo. E vou caminhar com pontos baixos até chegar ali no meu Vzinho. Um ponto baixo para cada ponto de base desse aqui. Cheguei aqui no meu Vzinho, vou fechar a minha manga. Falei para vocês que eu ia aproveitar para chegar ao número que eu preciso usando esses Vzinhos. Aqui dentro, faço um ponto. Eu vou precisar de 5. Já fiz um aqui. Mantendo aqui o pontinho apertado, vou buscar lá a minha outra manga. Ajusto esse ponto aqui no bico da agulha, aqui na ponta, para que ele não fique muito largo. Eu já fiz um ponto dos que eu preciso aqui, vou fazer o segundo aqui dentro. Já fiz 2. Volto a trabalhar um ponto baixo sobre cada pontinho desses que eu tenho aqui. Vou trabalhar assim, até chegar, mais ou menos, aqui no meio. Tô mais ou menos aqui no meio, não tem lugar certo, vou fazer o meu aumento. Fiz o meu ponto no mesmo lugar, faço outro ponto baixo. Aumentei aqui um pontinho. Já tinha aqui 2, com esse aqui 3, só me faltam 2. E vou continuar assim, até chegar ali no meu Vzinho. Cheguei aqui no finalzinho, tá aqui no Vzinho, dentro do Vzinho. Faço um pontinho, tinha 2, fiz um aumento, mas esse aqui são 4. E o quinto pontinho que eu preciso, vou fazer aqui agora,
dentro desse Vzinho. Quando eu terminar esse pontinho aqui, eu tô com 5 pontos a mais. E vou trabalhar caminhando aqui até chegar ali na pontinha. Cheguei aqui ao finalzinho, vocês podem conferir, e nessa carreira que a gente terminou aqui, no total, temos 129 pontos. Agora aqui é uma questão de escolha pessoal. Eu gosto muito de passar uma fitinha por aqui, nesses pontinhos, para facilitar a mamãe e ela poder ajustar o casaquinho no corpo do bebê. Então, eu vou trabalhar aqui uma carreira só de pontos altos. Tô com a minha laçadinha, vou entrar aqui, vou puxar, faço um ponto baixo, pego a alcinha dele, puxo, faço outro ponto baixo. No ponto do lado, um ponto alto. E vou continuar trabalhando ponto alto sobre cada ponto de base desse aqui, até lá o final da minha carreira. Apesar de ser uma carreira só de pontos altos, eu uso ela como passa-fita. Se você não quiser colocar fitinha, você vai poder começar o ponto logo a partir dessa carreira. Como eu quero essa carreirinha de passa-fita, para passar uma fitinha aqui, eu vou trabalhar essa carreira toda em pontos altos. Vou fazer a minha aqui. Terminei aqui a minha carreira de pontos altos. É aqui que eu vou passar minha fitinha. Agora eu vou virar meu trabalho e começar a trabalhar o meu ponto fantasia. Se você tiver o ponto muito apertado, você querendo dar que esse casaquinho fique mais soltinho, esse ponto, você pode até subir sua agulha aí, uma agulha de 2,20, 2,5. Faça um teste aí. Eu vou continuar trabalhando com a minha agulha 2. Tô aqui, vou entrar no mesmo ponto, puxar meu pontinho baixo, pego a perninha dele, puxo o outro ponto baixo. Vou laçar no ponto do lado, mais um ponto alto. Agora, não vou dar correntinha de separação, vou laçar. Vou pular aqui no início e lá no final, só 2 pontinhos. Venho aqui no terceiro e vou fazer um lequinho de 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. Eu tô trabalhando com a minha mão bem leve, não tô apertando isso não. Continuo não fazendo correntinha. Não tem correntinha de separação nesse motivo. Lacei, conto 1, 2, 3, aqui no quarto, outro lequinho. Faço o lequinho aqui. Outra correntinha. Laço e faço mais um lequinho aqui. Lacei, 1, 2, 3, no quarto pontinho, outro lequinho. 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. Eu vou trabalhar fazendo esses lequinhos dessa forma até chegar lá na pontinha. Tô chegando aqui no finalzinho, fiz meu último lequinho, tenho aqui 4 pontinhos da mesma forma que tinha lá na outra ponta. Como eu fiz lá, vou pular 2 pontos aqui nesse terceiro. Faço meu ponto alto e aqui na ponta mais um. Tô com os meus 2 pontos de borda separados por 2 pontinhos. Eu terminei da mesma forma que eu comecei aqui nessa outra ponta. Posso virar meu trabalho. Virado o trabalho, vou subir 2 pontos de borda. Puxei a minha laçada,
faço um ponto baixo. Pego a perninha dele, puxo outra e outro ponto baixo. No ponto do lado, um ponto alto. Continuo não dando correntinha de separação. Vou laçar e aqui dentro desse leque, vou repetir o mesmo lequinho. 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. Feito esse pontinho aqui, vou passar para o próximo. Laço, venho dentro do leque e repito o mesmo processo. 2 pontos altos, correntinha, 2 pontos altos. E continuo caminhando dessa forma. E o meu trabalho vai ficando assim. O corpo desse casaquinho vai ser feito todo nesse pontinho. Só repetindo essa carreirinha. Chega lá no final, viro, volto, fazendo da mesma maneira. Vou caminhar assim até atingir o comprimento necessário para esse casaco, que é em torno de 26 a 27 centímetros. Então, vou continuar o meu aqui até chegar lá embaixo. Só lembrando a vocês, se vocês acharem que o ponto de vocês está muito apertado com a agulha 2, pode subir a agulha. Eu vou terminar aqui e volto para a gente dar prosseguimento ao nosso trabalho. Voltando aqui, terminei o corpo do meu casaquinho. Eu fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 carreiras. Nesse ponto fantasia. Eu estou aqui até agora, se eu arrumar aqui bem direitinho, com 27 centímetros. Lembrando a vocês que esse é um casaquinho de linha e sempre quando você lava tem a tendência dele encolher um pouquinho. Então, fiz aqui com 27, porque mesmo que ele dê uma encolhidazinha, ele não fica muito menor do que 26. Já adiantei aqui também esse lado do acabamento frontal. Lembro a vocês que esse casaquinho não tem avesso nem direito, porque ele é feito todo em carreiras de vai e vem. Você estipula aí qual é o lado que você vai querer para o seu avesso ou para o seu direito, e isso praticamente vai ser determinado pelas casinhas de botões. Esse casaquinho também, ele é unissex, então você tanto pode fazer para menina quanto para menino, a depender da cor escolhida. Só lembrando a vocês que, se vocês forem fazer para menina, você estando de frente para a peça, os botões entram desse lado. Entram aqui. Desse lado seriam aqui. Se você for fazer para um menininho ou unissex, aí a gente inverte aqui. Se for unissex ou para menino, os botões entram agora desse lado. E as casas de botões desse lado de cá. Você decida aí e veja se você vai fazer para menino ou para menina. Bom, nessa parte aqui, eu só fiz pontos baixos. Levantei aqui 62 pontos baixos, que foi o que encaixou bem direitinho nessa minha lateral. Essa lateral, ela tem que ficar assim, bem retinha. Não pode embabadar e nem pode franzir. Acomodei aqui os meus pontinhos e trabalhei por 5 carreirinhas. Porque nas casinhas de botões, quando eu for fazer o outro lado agora,
eu faço as carreiras de botões na terceira carreira aqui. Então, ficam 2 antes, 2 depois, e o botãozinho, as casinhas, bem no meio. Vou mostrar para vocês agora como é que eu levantei esses pontinhos. Quando eu levantei esses pontinhos nessa lateral, daqui da ponta até aqui, antes de começar essa nossa carreira do passa-fitas, eu tenho 40 pontos. E nessa parte aqui da palhinha, eu acomodei 22 pontos. Isso porque eu tenho que ter a mesma quantidade de pontos de um lado e de outro, mas também tenho que observar a questão da divisão da pala para o corpo do casaco. Do outro lado, nesse pedacinho aqui, eu botei 22 pontos. Se eu botar 26 pontos, o que vai acontecer é que essa parte vai ficar maior do que o outro lado e não vai unir perfeitamente, juntar ali as duas pontinhas. Vai ficar uma maior do que a outra. Então, vocês sempre contem quantos pontinhos vocês estão colocando até chegar ali ao início da pala de vocês e depois daqui, dessa parte de baixo da pala, até essa pontinha, para colocar a mesma quantidade de pontos. Feitas todas essas observações, vou começar a trabalhar. Venho aqui no pezinho, pego aqui esse primeiro ponto, vou buscar meu fio, faço uma correntinha, volto no mesmo espaço e um ponto baixo. Venho aqui no meio desse ponto. Se você colocar aqui dentro, você faz um buraco. Então, você sempre ancora seu ponto no meio do ponto que você tem aí da borda. É por isso que a gente sobe com um ponto baixo e em cima outro ponto baixo, porque te dá condições de prender bem o teu fio sem esgarçar isso aqui, sem abrir e ficar feio. E começo a trabalhar. Vou procurando aqui aonde botar meu ponto, vou subindo aqui, já vou escondendo os fiozinhos que eu tenho aqui, puxo esse primeiro para ajustar bem aqui na pontinha e vou trabalhar pontinhos baixos por aqui, vendo bem direitinho onde botar minha agulha, porque eu não quero que forme nenhum buraco, para deixar bem arrumadinho e bem bonitinho. Só ponto baixo por toda essa lateral aqui. Tornando a lembrar, daqui até aqui eu quero 40 pontos. E daqui até a pontinha eu quero 22. Então, mas vocês não se preocupem se vocês estão encontrarem uma quantidade diferente da minha. Eu estou colocando 62. Pode ser que você tenha, o seu casaquinho esteja um pouquinho menor do que quando você terminar aí as 20 carreiras, talvez você não precise de 20, precise de 19. Então, o seu número pode ser diferente. Você só tem que atentar que o número que você tem de um lado, você tem que ter do outro. Eu vou levantar meus pontos aqui e já volto com vocês. Levantei aqui os meus 62 pontos. Agora, vou descer mais uma carreira e vou subir. Quando eu chegar aqui, eu volto com vocês para a gente marcar aqui as casinhas de botão. Já estou subindo aqui a terceira carreira, vou marcar aqui aonde eu quero as minhas casinhas de botões. Eu sempre digo a vocês que a primeira eu gosto de pular um pontinho e marcar aqui na segunda, no segundo ponto. Aqui eu uso 2 pontinhos para fazer a primeira casa. Vou ver mais ou menos aonde eu quero o último aqui, esse segundo botão aqui. Chego aqui, boto um marcador, só para ter noção de quantos pontos eu tenho aqui para poder marcar esse meio. Então, eu conto. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14,
16, 17. Metade de 17, 8 e 8, 16. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou botar um aqui. E vou tornar a contar para saber se isso vai dar certo. Só estou mostrando o raciocínio. Marquei aqui a outra casa, mais 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Olha aqui como deu certinho. A segunda casinha, a alcinha seria aqui. Ou seja, marquei aqui 3 casas de botões com um intervalo de 7 pontos entre cada uma delas. Se precisasse, eu deslocava aqui um pontinho para lá ou um pontinho para cima. É só você calcular mais ou menos a metade do que você tem, contar a quantidade de pontos e a mesma quantidade que você colocar nesse primeiro intervalo, você tem que ter nesse segundo aqui. No meu caso aqui, deu 7 pontos entre cada um desses marcadores. O de vocês pode dar diferente. Depende aí da quantidade de pontos que vocês tenham. Mas não é difícil de marcar. Quem quiser também, pode abotoar ele até embaixo, tá? Marca aqui o primeiro, marca o segundo, procura mais ou menos aqui a direção do meio e vai dividindo isso aí até ter o número certo. Então, vou continuar subindo aqui com meus pontos baixos até chegar aqui nesse primeiro marcador. Tenho mais 2 aqui. Ó, ainda tenho uma antes dele. Cheguei nos meus marcadores, vou tirar, não preciso mais. Sei que são 2 pontinhos, faço 2 correntinhas, sem apertar para não franzir. Pulo 2 de base, vou no próximo. Contando com esse aqui, são 7 pontos até chegar ao segundo marcador. Já fiz 1, 2, 3, 4, 5, o sexto e o sétimo. Até caiu aqui. Não tem importância não, porque são 7. Fiz os 7. Vou fazer 2 correntinhas. 1, 2. Pulo 2, vou aqui e faço o meu primeiro ponto. Daqui para cá também tenho que ter 7. Fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Cheguei nos outros 2. Vou tirar. Duas correntinhas. Pulo 1, 2 e vou nesse aqui da borda, bem aqui. Pronto. Minhas casinhas estão marcadas, estão feitas aqui. Agora é só retornar aqui, arrematando essas casinhas. Virado o trabalho, vou descer arrematando. Uma correntinha, volto no mesmo espaço, meu primeiro ponto baixo aqui. Não tem a minha casinha de botão aqui? Não são 2 pontinhos que eu pulei? Não fiz 2 correntinhas? Então, aqui dentro, 2 pontos baixos. Vou pro próximo aqui e continuo a descer. E tenho que ter 7 até chegar ali. 3 aqui. 4. 5. O sexto. E o sétimo. Tô aqui na outra casinha. Dentro dela, 2 pontos. Agora, deixa eu fazer uma observação aqui. Eu tô fazendo casinhas para botões relativamente pequenos. Se o botão de vocês for maior, talvez vocês precisem não de 2 correntinhas, e sim de 3. Meça se seu botão vai passar na casinha que você tá fazendo. Fiz as 2 ali dentro da casinha. Vou descer aqui com mais 7. Já fiz o terceiro. Quarto
quinto, o sexto e o sétimo. Dentro aqui da alcinha, 2, 1 e 2. E agora é só continuar com pontos baixos até o final dessa carreira. Essa aqui que a gente está descendo é a quarta carreira. Vou descer essa quarta carreira e vou subir mais uma, porque essa lateral aqui eu faço com 5 carreiras. Vou terminar a minha aqui. Terminei aqui. Aquelas 2 carreirinhas que estavam faltando, completei a quarta, fiz a quinta. No meu caso aqui, eu escolhi como direito do meu casaquinho essa parte que já tem relevo aqui desde a primeira carreira. Mas, se a gente olhar assim, não tem muita diferença de haver esse direito não, mas eu procuro marcar o meu direito aqui pelo desenho da minha pala, pelo que eu acho mais bonitinho. Quando eu fiz aqui, a minha linha terminou aqui em cima, pela forma como eu comecei. Se a sua linha terminou embaixo, você, para fazer o decote, corta aí e começa o decote aqui em cima. Como a minha linha terminou aqui em cima, eu vou aproveitar aqui mesmo e vou começar essa parte do decote. Só uma observação, sua linha não precisa sempre terminar aqui não, tá? Depende pelo lado que você começou, se por cima ou por baixo, se começou pelo lado de lá ou pelo lado aqui das casinhas. Isso aí depende de como você está trabalhando, mas a ciência, a forma de fazer é a mesma. Pois bem, eu estou aqui. Vou fazer uma correntinha. Eu tenho 5 carreirinhas aqui. Vou procurar acompanhar isso aqui. Venho aqui nesse primeiro espaço. Fiz um ponto baixo. Vou pegar a alcinha dele e vou fazer outro. Fiz aqui um ponto de borda. No próximo ponto aqui, outro ponto alto. Bem aqui em cima, nesse ponto que ficou aqui em cima da minha casinha, o terceiro, o quarto e aqui o quinto. Tinha 5 carreiras aqui, tenho 5 pontinhos altos aqui em cima. E vou trabalhar em essa borda de decote aqui, uma carreira em pontos altos. Um para cada ponto de base desse aqui. Agora, quando chegar aqui nesse Vzinho, eu vou fazer uma diminuição. Vou caminhar aqui. Tô chegando aqui no meu Vzinho. Esse Vzinho aqui, eu sempre explico isso quando eu faço um casaquinho. Ele forma aqui um ângulo reto. Se eu fizer todos esses pontos que eu tenho aqui nessa quina, esse decote, a tendência dele vai ser arrebitar e virar para a parte de fora. Então, eu sempre gosto aqui de fazer diminuições. O que eu tenho aqui? Eu tenho esse ponto e esse ponto aqui, que são os 2 pontinhos daquele meu primeiro Vzinho inicial. Esses 2 pontos aqui, eu vou fazê-los juntos. Uma diminuição para começar a arredondar esta quina. Então, continuo aqui. Ainda tenho um. Tenho mais outro aqui. E estou aqui nesses 2 pontos. Eu laço, vou lá buscar meu fio, tiro um ponto incompleto. Laço, vou lá buscar meu fio, tiro outro incompleto. 3 na agulha, fecho tudo junto. E continuo trabalhando com pontos altos aqui em cima dessa manga, até chegar ali ao próximo V. Estou aqui
No outro Vzinho, vou fazer a mesma coisa. Vou lá buscar meu fio, ponto incompleto, laço, vou buscar ponto incompleto, 3 na agulha, fecho tudo junto. Tô na parte das costas, continuo um ponto alto para cada ponto de base, caminhando aqui até chegar ali na minha outra divisão. Essa diminuição que eu fiz aqui é a mesma que eu fiz aqui. E vou fazê-la também nesse V e nesse outro aqui. Então, ainda tenho umas 2 diminuições até que eu chegue aqui nessa pontinha. Não esquecendo que aqui são 5 carreirinhas, eu tenho que fazer 5 pontos altos até chegar aqui na pontinha. Vou completar essa minha carreira aqui e volto com vocês. Cheguei aqui no finalzinho, também 5 pontinhos. Vou virar meu trabalho. Virado aqui o trabalho, vou subir o meu ponto de borda. Sem fazer nenhuma correntinha, só puxo a laçada, ponto baixo. Pego a perninha dele, outro ponto baixo. E agora, vou começar a trabalhar em ponto relevo. Pego aqui esse pela frente e faço meu ponto alto. Laço. Vou buscar lá por trás e faço outro. E vou trabalhar assim. Ora pegando aqui pela parte da frente, ora pegando aqui pela parte de trás. Não vou fazer nenhuma diminuição, não vou mexer. Essa carreira é toda em ponto relevo, trabalhando o ponto um pela parte da frente e o outro aqui trabalhando pela parte de trás. Vai ser só isso aqui, até o final dessa carreira. Então, vou fazer aqui e volto no final. Terminei aqui a segunda carreira desse decote. Como esse é um casaquinho mais voltado para o verão, eu vou parar nessa segunda carreira e vou fazer só um acabamento aqui em meio ponto tombadinho, só para ajustar mais esse decote. Vou retomar meu ponto aqui, faço uma correntinha, uma laçada, volto no mesmo ponto, tô aqui com 3 na agulha, vou fechar tudo junto e vou deitar esse ponto aqui. Vou pular 2, vou aqui no terceiro e fecho com baixíssimo. Esse ponto aqui, esse meio ponto tombadinho, eu não estou fazendo ele muito curto, não. Eu estou dando uma certa altura nele, para que ele deite no terceiro ponto, a contar aqui da onde eu estou. 1, 2, vou no terceiro e fecho. Se você fizer ele muito curto, ele vai ficar muito esticado. Então, faça ele meio altinho, meio alongado, para que ele deite certinho em cima do seu terceiro ponto aí. Mas isso é uma questão de você experimentar e ver se vai dar certo. Fiz o ponto, fiz a minha correntinha, lacei, volto no mesmo ponto, dou uma alongadinha, faço aqui, não estou apertando, pulo 1, 2, vou aqui no terceiro. E vou continuar trabalhando assim, até chegar lá na pontinha. 1, 2, venho no terceiro. Correntinha, lacei, fui lá buscar, tenho 3 na agulha, tiro tudo, pulo 2, vou aqui no terceiro. E ele vai ficar assim. Vou continuar assim, até chegar lá na pontinha. Tô chegando aqui no finalzinho,
Vou laçar, faço meu pontinho, pulo 2, vou no terceiro, fecho com o baixíssimo, correntinha laçadinha, vou lá, fecho tudo junto, pulo 2 e vou aqui no ponto de borda, nesse último aqui. Fechei. Aqui eu posso cortar meu fio e arrematar. Cortei meu fio, vocês podem ver que o pescoço ficou bem redondinho, tá assentado, não está fazendo aquele bico aqui, e ficou com uma abertura ideal para um casaquinho em linha, que não precisa ser tão agarrado no pescoço. Terminado o nosso pescocinho, vamos cuidar das mangas. Já adiantei aqui essa minha, porque queria saber a questão de pontos, para ter uma largura equivalente à do casaco. A gente sabe que esse ponto aqui, ele tem uma tendência de abrir um pouquinho, de deixar a peça mais fofa. E isso não pode acontecer na manga. Senão, essa parte aqui fica mais estreita e a manga começa a abrir e vai ficar meio estranho. Então, para que eu desça numa largura compatível com a cava que eu tenho que calcular e ver se vai dar certo. Pois bem, nós temos aqui 10 centímetros de cava, porque é um casaco, não pode ser apertado. Se lembrem que por debaixo dessa peça vai roupa, tá? E é um casaco de linha, e a linha sempre encolhe. Então, tenham isso em mente. Quando fizer um casaco, não faça muito justo, porque ele vai dar uma encolhida. Linha 100% algodão encolhe. Tem linha que encolhe e depois cede. É o caso da Anne, que costuma ceder. Agora, essa aqui, como eu já demonstrei lá quando eu falei da diferença da Anne e da Cleia, eu fiz uma amostra de 15 centímetros por 7, molhei, deixei de molho só na água limpa, depois botei para secar, e quando secou, na amostra de 15 centímetros de largura, eu perdi 1 centímetro. E na altura de 7 centímetros, ela encolheu meio centímetro. Então, eu posso afirmar para vocês que esse casaquinho, quando ele estiver todo pronto, que a mamãe lavar, ele vai dar uma leve encolhida e vai ficar um pouquinho menor. Então, não façam a peça de vocês muito justa. Dito isso, vamos ver aqui a nossa manguinha. Olha só, estou trabalhando aqui a minha manga, e a minha manga também está ficando aqui com 10. Ela está descendo retinha, na mesma proporção daqui. Só que, se eu trabalhar todos os pontos que eu tenho aqui nessa manga, vai me dar mais um bloco do que eu estou trabalhando aqui. Eu estou trabalhando nessa manga aqui com 13 motivos de lequinho. Se você fizer com 14, ela vai ficar mais larga. Ela fica mais estreita aqui nessa base, aonde a gente vai ancorar os pontos, e ela vai abrir. Para que ela desça reta, nós temos que fazer algumas reduções aqui e trabalhar com menos pontos. Vamos ver como é que a gente vai resolver isso. Quando eu cheguei aqui para começar a fazer essa manga, eu contei meus pontos. Só os pontos altos que eu tenho aqui por toda essa lateral, contornando essa manga. Desse ponto aqui, que é o primeiro, que é essa perninha aqui, que sai desse V, até esse aqui, eu tenho 54 pontos. 54 pontos. Aí, vai pegar um pontinho aqui dentro, 55. Vai pegar um pontinho aqui no meio, 56. Vai outro aqui dentro, 57 pontos. Para começar, 57
não é múltiplo de 4, que é o que eu preciso para o meu motivo. Se eu trabalhar, só fizer uma redução e trabalhar com 56 pontos, eu vou ficar com 14 motivos desse aqui. E 14 motivos desse aqui é demais para minha manga. Ela vai ficar larga. Então, eu sei que não posso trabalhar com toda essa quantidade de pontos. Essa parte aqui, ela cede bastante. Então, eu preciso que ela dê uma certa segurada para que acomode os meus motivos sem abrir muito. Bom, se eu não posso trabalhar com 56, eu tenho que trabalhar com o número divisível por 4 inferior a 56. E o número que vem logo abaixo do 56, que também é divisível por 4, é o 52. Se eu tenho aqui 57 pontos, quando eu terminasse, se eu fizesse todos os pontinhos e preciso ter 52, eu tenho que fazer 5 diminuições. Essas diminuições, elas não têm lugar certo, não. Você pode marcar em qualquer ponto, tá? Eu estou marcando aqui, botei aqui uns marcadores, só para a gente ter aqui uma certa noção. Você pode acomodar aí, mais ou menos equidistantes, e pode ficar assim, sem problema nenhum, não vai dar nenhuma diferença, não. Tenho que lembrar também que quando eu fechei esse casaquinho, eu fechei com uma carreira de pontos baixos. Então, é nessa carreira de pontos baixos que eu vou levantar aqui que eu vou fazer essas diminuições. Esses marcadores é só para a gente lembrar que são 5 e não esquecer de fazer nenhuma. Outra coisa é o seguinte, eu quero começar a levantar esse leque, eu quero que tenha um leque bem aqui debaixo do braço. Quando eu faço isso, esse lequinho bem aqui debaixo do braço, o outro aqui em cima, se vocês observarem, ficou um leque inteiro desse lado e do outro lado começa com o outro inteiro também. Não ficou um leque aqui na ponta dobrando assim. Ficou bem distribuído, ficou bem arrumadinho, tá vendo? E o desenho ficou bem interessante. Eu só tenho que me lembrar que a quantidade de diminuições que eu coloco por aqui, ela tem que ser, eu não quero botar muito em cima, porque aqui eu sei que vai entrar um leque. Se você está diminuindo 2 desse lado e 3 do outro lado, ou seja, eu estou diminuindo 3 aqui para o lado da frente, esse e esse, do outro lado, eu tenho que manter a mesma sequência, para que o desenho case e comece e termine da mesma forma que aqui nessa outra manga, tá? E quero começar aqui, por essa parte. Pois bem, o que eu vou fazer? Eu não quero enfiar logo a minha agulha aqui, aonde eu vou fechar, não. Eu vou vir aqui dentro desse lequinho. Se eu precisar, eu ando com um pontinho baixo, ou baixíssimo, quando eu terminar isso aqui. Vou pegar aqui a minha linha, vou prender aqui nesse Vzinho. Faço uma correntinha, volto no mesmo ponto e faço um ponto baixo. Agora, venho aqui, bem para esse ponto da parte central. O que salta aqui aos olhos pra gente é essa argolinha aqui, tá vendo? Ela tá mais aparente? Então, nela, eu vou fazer o segundo. Fiz o segundo ponto. Dentro aqui do V, faço o terceiro. Se você quiser e tiver medo de se perder aí, você pode marcar esse primeiro ponto aqui, que é onde você vai fechar sua carreira.
Feito isso, tô chegando aqui nesse primeiro ponto que eu tenho aqui. Então, venho nele e começo a trabalhar com pontos baixos. Aproveita para esconder logo esse fio, para ele já sair do meio do caminho. Você fez alguns pontinhos, dá uma puxada nele para ajustar esse pé aqui desse primeiro ponto, para ficar bem bonitinho. E vou seguir aqui trabalhando. Um ponto baixo em cima de cada pontinho desse que eu tenho aqui. Tô chegando aqui nesse marcador, já sei que vou fazer uma diminuição. Vou tirar ele aqui. Aqui, quando eu faço em lã, muitas vezes até eu faço aquela diminuição de amigurumi, que a gente pega uma perninha, pega a outra, aqui, só a perninha de fora, puxa e fecha. Pode ser essa. Agora, não há muita necessidade se você tem dificuldade de trabalhar dessa forma. Você simplesmente pode chegar aqui, puxa o seu fio, vai no ponto do lado, puxa seu fio e faz uma diminuição simples. Também não aparece, não. Quem quiser, repito, pode fazer diminuição de amigurumi. Mas eu aqui estou buscando facilitar o trabalho de vocês. Tô chegando aqui ao outro marcador, vou fazer outra diminuição. Repito, não tem lugar certo. É só fazer. Puxei aqui, laçadinha por 2 pontos, tirei tudo junto. E continuo assim. Vou fazer essa diminuição mais 3 vezes. Ainda tenho que fazer 1, 2 e a terceira, que é esse aqui no marcador rosa. Então, vou caminhar até aqui na pontinha. Tô chegando aqui no meu último marcador, vou tirar, quero fazer mais uma diminuição, ainda tem um pontinho antes. Puxo uma perninha nesse ponto, vou no outro, puxo também a minha laçadinha e fechei tudo junto. Continuo descendo aqui com pontos baixos. Cheguei aqui em cima do último ponto e eu não comecei aqui nesse Vzinho. Olha aqui o meu primeiro ponto. É aqui que eu vou fechar. Vou tirar esse marcador. Vou vir aqui e vou fechar bem em cima dele, desse ponto aqui, desse V. Fechei, tá bem fechadinho. E o ponto do lado é o ponto que está na junção dessas duas mangas. Vou caminhar com o ponto baixíssimo para frente, só para acertar e deixar isso aqui mais unido. E agora, vou subir 3 correntinhas no mesmo espaço. Vou trabalhar outro ponto alto, uma correntinha e mais 2 pontos altos. Fiz aqui o meu primeiro lequinho. E vou continuar trabalhando da mesma forma que fiz aqui no corpo do meu casaco. Vou laçar, vou contar 1, 2, 3, no quarto, outro leque. 2 pontos altos, uma correntinha e volto para fazer mais 2. Já fiz o segundo. Trabalhar dessa forma até chegar lá naquela outra ponta. Só repetindo isso aqui. Lacei, 1, 2, 3, vou no quarto.
outro lequinho, correntinha e mais 2 pontos. Vou tornar a laçar, vou contar 1, 2, 3 e no quarto fazer outro lequinho. Vou caminhar com esses lequinhos até chegar aqui nessa pontinha pra gente fechar. Terminei aqui minha primeira volta e vocês podem ver, olha, tá igualzinho aqui na outra manga. Vim subindo aqui no topo da manga um lequinho inteiro e o outro lequinho tá na parte de trás. As duas manguinhas estão com os desenhos simétricos. A gente sempre tem que atentar para isso, porque senão você tem aqui um lequinho, outro lequinho. Se você não fizer as diminuições, ou se você está trabalhando uma peça que tem aumento, se você não colocar na mesma direção, ou seja, aqui nessa frente, eu falei para vocês que eu fiz 3 diminuições. Na parte de trás, eu só fiz 2. Se eu fizesse ao contrário, o número de diminuições, se não for equivalente entre um lado e o outro, o que ia acontecer é que esse desenho podia terminar assim. E quando você comparasse uma manga com a outra, você ia ver que o desenho não estava certo, que esse desenho aqui entortou. Então, tenham sempre o cuidado. Se eu fiz 3 diminuições na parte da frente, de um lado, eu tenho que fazer 3 também do outro lado. Eu não posso fazer 3 diminuições nessa frente aqui, e quando chegar aqui, fazer só 1 ou 2, ou que sejam aumentos. Mantenham sempre uma certa simetria para que o desenho termine e comece da mesma forma, principalmente em mangas. Já tem vídeo aqui no canal de outros casaquinhos que eu coloco isso para vocês terem cuidado na hora de fazer as mangas, tá? Para ficar tudo bonitinho. Outro cuidado que eu vou ter que ter aqui é o seguinte: esse casaquinho foi trabalhado em carreiras de vai e volta. Então, nas mangas, eu também vou trabalhar em carreiras de vai e volta. Bom, fiz o último lequinho, o meu deu certinho. Olha aqui, 1, 2, 3 pontinhos. Posso fechar. Aonde eu fecho? Em cima da terceira correntinha. Conto aqui, 1, 2, nessa terceira aqui, eu vou fechar com um ponto baixíssimo. E outra informação, no início dessa manga aqui, eu abri um outro novelo, tá? Porque para terminar a outra manguinha lá, eu só tenho esse pouquinho de linha aqui. Então, esse casaquinho pega mais de um novelo. Terminei aqui, vim fazendo essa carreira pelo direito, agora tenho que trabalhar pelo avesso da peça. E como é que a gente faz isso? A gente passa a trabalhar aqui pela parte de dentro. Como é que eu vou fazer? Vou pegar meu casaquinho aqui e vou virar. Virei. Agora, vou trabalhar aqui por dentro, que equivale ao avesso da minha peça. Tô aqui. Meu fio tá aqui. Vou caminhar com 2 pontos baixíssimos. Fiz o primeiro. Vou aqui no pontinho do lado. Faço o segundo, porque eu preciso chegar aqui nesse Vzinho. Não vou fazer um ponto baixíssimo aqui, não. Ele fica mais bonitinho se você tá aqui, vai aqui dentro, puxa seu fio, fica com 2 laçadinhas, fecha e faz mais 2 correntinhas para subir e dar altura. Vocês não apertem esses pontos, porque quando a gente trabalha o corpo do casaco, pelo próprio peso da peça, a gente sempre tende a fazer um pontinho mais folgado. E aqui, como é menorzinho, se a gente não prestar atenção, acaba apertando
e esses pontos ficam com aparência um pouquinho diferente, porque ficam mais justos. Olha só, subi meu ponto, equivale a um ponto alto. Vou fazer o segundo, a minha correntinha e mais 2 aqui dentro. 1 e 2. Passo direto para o outro lequinho. Vou repetir o leque aqui dentro desse Vzinho. 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. E vou prosseguir assim até chegar ali, quando eu vou precisar fechar. Então, vou caminhar até aqui. Cheguei aqui ao final, vou fechar da mesma maneira. 1, 2, 3, no topo da terceira correntinha, vou fechar com ponto baixíssimo e vou virar o meu trabalho. Vinha trabalhando aqui por dentro, que equivale a trabalhar pelo avesso. Agora, a terceira carreira volta a ser pelo direito. Então, para resumir, todas as carreiras ímpares pelo direito e todas as carreiras pares eu faço pelo avesso. O avesso é feito pela parte de dentro. Tô aqui. Vou caminhar aqui com 2 pontos baixíssimos para chegar aqui dentro do meu Vzinho. Aqui dentro do Vzinho, vou só buscar meu fio, faço um ponto baixo e 2 correntinhas para subir. Completo aqui com um ponto alto, faço uma correntinha e mais 2 pontos altos. E assim, completo o meu lequinho. Gente, vai ser só isso. Quando eu contornar toda essa carreira, vou chegar aqui, vou fechar, vou virar o trabalho e vou trabalhar pela parte de dentro, subindo aqui da mesma maneira, caminhando com aqueles pontos baixíssimos, subindo com um ponto baixo e 2 correntinhas e começar. É uma repetição disso aqui. Eu vou continuar trabalhando essa manguinha, nós já fizemos aqui 2 carreiras, eu vou continuar trabalhando até ter 15 carreiras de motivos, da mesma forma que eu tenho nessa manga aqui. Quando eu atingir aqui as 15 carreiras, eu volto para que a gente faça a redução e depois o punho dessa peça. Retornando aqui, terminei essa manga, já fiz, inclusive, a sanfona aqui, e agora a gente vai fazer a mesma coisa aqui. Como eu disse a vocês, essa manga aqui tá muito larga, eu não posso fazer a sanfona com todos esses pontos que eu tenho aqui. Desci as 15 carreiras e agora a gente vai fazer as reduções necessárias para formar esse punho. Para calcular aqui como é que eu vou fazer essas diminuições, eu tenho que ter algumas noções. A primeira delas é a largura do pulso de um bebê de em torno de 3 meses. Ele varia ali em torno de 10,5 a 11 centímetros ou um pouquinho mais, a depender se o bebê é mais magrinho ou mais gordinho. Tenho que ver se essa abertura é suficiente. Eu seguro assim, mais ou menos, e pego a minha fita e vou lá medir. Aqui eu estou com 8 centímetros. Tenho que me lembrar também que conforme eu vou trabalhando, a sanfona aqui de borda, ela vai sempre fechando. Vou mostrar aqui para vocês. Olha aqui. A gente começa com o número aqui de pontos, e conforme a gente vai trabalhando, ela vai fechando. Então, eu não posso trabalhar com isso aqui muito apertado, porque senão ela vai chegar aqui na borda, na ponta, nessa boca, muito estreita. Como eu tinha segurado aqui, calculei que isso aqui é o suficiente, eu estou segurando aqui 4 lequinhos. 1, 2, 3, 4. Sei que cada lequinho desse
tem 5 pontos, são 13, no total eu estou aqui com 65 pontos. Se eu tirar esses 4 lequinhos, eu preciso fazer em torno de 20 diminuições nessa borda aqui. Aí é uma questão de cálculo. Eu já calculei a minha aqui. Pois bem, como é que ficou para mim aqui? Eu terminei aqui esse ponto. Vou virar meu trabalho, porque essa carreira vai ser feita aqui pela parte de dentro. Eu quero fazer uma série de diminuições. Então, vou começar aqui. Vou vir aqui. Vou fazer um ponto baixíssimo. Vou fazer o outro. Cheguei aqui dentro do meu leque. Vou puxar. Vou subir. Uma correntinha só. Não vou fazer 3. Vou laçar. Vou lá buscar meu fio. Vou tirar esse ponto e vou fechar esses 2 pontos juntos. Faço a minha correntinha. Outro ponto alto. Tiro incompleto. Faço aqui. Vou aqui. Vou buscar outro. 3 na agulha. Tiro tudo junto. Eu fiz 2 pontos juntos aqui e 2 aqui. Aparentemente, continuo com os 5 pontos, mas fiz 2 diminuições aqui. Eu preciso fazer 20. Eu já contei aqui o meu intervalo e sei que a cada 2 diminuições, como essa que eu fiz aqui, eu faço um lequinho inteiro. É só uma questão de conta que a gente tem que fazer. Vou laçar aqui, vou no próximo. Puxo, tiro incompleto. Vou no próximo. Tiro incompleto. Tiro tudo junto. Faço uma correntinha. E outro, mais 2 pontos juntos aqui. Tirei incompleto, busquei. Tirei incompleto. Fechei tudo junto. Vai ficando assim. Feito essas 2 diminuições aqui, vou fazer um lequinho normal. Chego aqui, faço meu ponto, faço o segundo, correntinha, vou aqui no próximo e faço o ponto normal. Aqui não fiz nenhuma diminuição. Terminado esse leque completo, vou fazer mais 2 com diminuições. 3 pontos aqui na agulha, fecho tudo junto. Correntinha, mais 2 pontos fechados juntos aqui. 1 e 2, e fechei junto. Fazer outra diminuição aqui. Vou caminhando devagarzinho até completar essa manguinha. Aqui, mais uma com diminuição. Correntinha, aqui. Ponto incompleto. 3 na agulha, fechei tudo junto. Como é que eu tô trabalhando aqui? 2 lequinhos com diminuições e um lequinho inteiro. Fiz esses 2 aqui com diminuições. O próximo lequinho aqui é um lequinho normal, sem nenhuma diminuição. Chego aqui, um ponto alto, 2 pontos altos, correntinha, e mais 2 pontos altos. E agora, vou tornar a fazer 2 diminuições, um lequinho inteiro, 2 diminuições. Vou caminhar aqui mais um pouquinho e volto aqui antes do final. Se eu terminei esse lequinho inteiro, agora vou fazer 2 lequinhos com diminuições. Chegando aqui perto do final, eu venho repetindo essa sequência. 2 lequinhos com diminuição, um lequinho inteiro. 2 lequinhos com diminuição, um lequinho inteiro. Fiz aqui 2 lequinhos com diminuição, aqui um lequinho
inteiro, ou seja, com os 5 pontos. E vou aqui para o último. Nesse aqui, entra uma diminuição. Ponto incompleto, fecho tudo junto, correntinha, ponto incompleto, fecho tudo junto. Prendi meu fiozinho aqui, vou fazer uma conferência. Vou ver quantos pontos eu tenho inteiros, quantos lequinhos inteiros eu tenho e quantos lequinhos com diminuição eu fiquei. Com diminuição, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Cada lequinho desse com diminuição, eu fiquei com 3 pontos. Então, 9 vezes 3 são 27. E lequinhos inteiros, aqui, 1, 2, 3 e 4. Cada lequinho inteiro são 5 pontos. 4 vezes 5, 20. 20 com 27 são 47 pontos. E 47 não é número par. Vou ter que fazer mais uma diminuição. Ou você vai acertar essa diminuição nessa carreira aqui, ou você vai ter que fazer essa diminuição na carreira de pontos altos, que a gente vai começar agora. Se você já quiser acertar aqui, basta numa perninha dessa, como é só um ponto, a gente sumir com ele aqui. Vou mostrar para vocês. Vou já acertar aqui e subir com tranquilidade. Esse pontinho aqui tá diminuído, esse lequinho aqui tá inteiro. Eu preciso de menos um ponto nesta carreira. O que eu vou fazer? Vou manter esses 2 pontos altos aqui, a minha correntinha. E esses 2 aqui, eu vou fechá-los juntos. Desmanchei aqui. Tô com a minha correntinha. Nesse ponto, se ele era inteiro, bastava eu fazer os 2 pontos altos. Mas eu vou fazer 2 pontos altos juntos, porque eu sumi com aquele ponto que eu preciso. Olha aqui, e não dá diferença não, viu, gente? Vou chegar aqui, ó, procurar aqui, esse ponto aqui não é junto, então, tem que vir aqui em cima e fechar. Fechei. Se vocês contarem, para quem tá fazendo na mesma quantidade de pontos que eu, tenho aqui agora 46 pontos. Todas as minhas diminuições foram feitas aqui e visualmente não dá nenhuma diferença. Posso levantar meus pontos altos. Não vou mais trabalhar avesso direito. Passo a trabalhar agora só pelo direito da peça. Não há necessidade de você trabalhar pela parte do avesso. Vou retomar meu ponto aqui. Feitas as diminuições que eu precisava, venho aqui neste mesmo pontinho, porque ele não tá aqui, não é aqui que eu tô fechando, volto nele. Entro nele aqui, puxo, ponto baixo, correntinha para subir. Nessa correntinha aqui, que separa, mesmo nesses pontos que eu fiz diminuição, eu vou fazer no topinho dela um ponto alto. Aqui, nesse outro, mais um. E vou trabalhar uma carreira de pontos altos, contornando essa manguinha. Aqui, esse ponto aqui é aquele que eu só diminuí uma perninha aqui e tenho as duas aqui, tá vendo? Um ponto alto. Na correntinha, pego nela aqui, bonitinha, faço outro
Eu não estou fazendo ponto alto aqui dentro, não. Eu estou pegando no ponto. Tenho 2 pontos aqui, 2 pontos altos. Esse ponto aqui está diminuído, então só tenho 3. Um na correntinha, o segundo, e na outra perninha aqui, o terceiro. E vou trabalhando assim, acompanhando, fazendo um ponto alto para cada ponto de base. Você sempre vá contando e conferindo para não errar aqui na hora de pegar, porque às vezes você só vai fazer 3 e outras vezes você vai fazer 5 pontos. Quer ver? Esse aqui é diminuído, então são só 3 pontos altos. Um, outro aqui em cima da correntinha e outro nessa perna aqui. Aqui, olha, já são 5. O primeiro tá aqui, esse ponto foi completo. O segundo, o terceiro aqui, pegar bem aqui arrumadinho. E as outras 2 perninhas do ponto estão aqui. Então, faço a primeira e faço a segunda. Vou caminhando assim até chegar aqui. E quando eu chegar aqui, eu tenho que ter 46 pontos. Tô aqui, tô chegando para fechar. Já conferi, estou com 46 pontos depois que eu fiz essa carreira aqui de pontos altos. Posso fechar. Venho aqui, vou procurar o ponto aqui de cima desse ponto baixo dessa correntinha que nós subimos e fecho com um baixíssimo. Dou aqui uma pequena folga no meu fio, vou passar a agulha aqui por baixo desse primeiro ponto, vou lá buscar meu fio, 2 laçadas na agulha, um ponto baixo e uma correntinha. Já fiz o meu primeiro ponto aqui em relevo. Vou laçar, vou vir aqui por trás e fazer um ponto em relevo por trás. Lacei, venho para frente. Outro em relevo pela frente. Laço, passo aqui por trás, vou buscar e um relevo por trás. Lacei, relevo pela frente. Lacei, relevo aqui por trás. E vou começar a trabalhar em ponto relevo. Ora pegando pela frente, ora pegando pela parte de trás, até chegar aqui para fechar. Essa carreira de pontos relevo, procure fazer soltinha para não apertar, para não ajustar também muito esse punho aqui. Vou completar a minha até chegar aqui. Já dei a volta, tô chegando aqui para fechar. Venho em cima da correntinha, que tá em cima daquele ponto baixo do meu primeiro ponto, e fecho com um baixíssimo. Continuo dando uma folga aqui no meu fio, passo a agulha aqui por debaixo, vou buscar um ponto baixo e uma correntinha. E volto a trabalhar esse pontinho relevo aqui, da forma que ele se apresentar. Os pontos que estão pela frente, eu faço pela frente, e os pontos que estão por trás, eu trabalho por trás. Vai ser só isso, uma repetição dessa carreira que acabamos de fazer. O que nós temos aqui até agora? Uma carreira de pontos altos. Essa segunda carreira aqui, que foi feita em ponto relevo, terminei a primeira, tô começando a segunda. Além dessa segunda aqui, eu vou fazer mais 2, porque no total, contando aqui com essa carreira de pontos altos, são 5 carreiras, para ficar igual eu tenho aqui. Aqui nós temos a carreira de pontos altos está aqui, e depois dela eu fiz 1, 2, 3, 4 carreirinhas.
até fechar. Vou completar o meu punho aqui para finalizar esse casaquinho. Mas antes de eu partir ali para a finalização da minha manguinha do punho, deixa eu dizer a vocês como é que eu terminei esse casaquinho aqui. Esse casaquinho você pode parar só no lequinho, mas eu gosto sempre de fazer uma carreirinha de pontos baixos ao longo de toda essa borda aqui, para que ele fique mais pesadinho e não corra o risco dessa borda às vezes virar e enrolar. Quando eu faço isso, eu sei que não acontece. Deixa eu mostrar bem aqui de pertinho. Foi só um ponto baixo sobre cada pontinho desses aqui. Posso até desmanchar aqui um pedacinho para mostrar para vocês. Eu prendi o meu fiozinho lá na outra ponta, bem na pontinha. Aqui, ó. Eu prendi o fiozinho bem aqui na pontinha e comecei a trabalhar pontos baixos. Lembrando que aqui na borda são 5 pontinhos, porque são 5 carreirinhas. Olha aqui, aqui eu também tenho os meus 5 pontinhos. 1, 2, 3, 4 e o quinto aqui. E olha aqui como é que eu fiz. Até desmanchar esse pedacinho aqui. Tá vendo? Tô aqui, não tenho aqui o lequinho de 5. Não fiz nada demais. Só ponto sobre ponto. Fui colocando a minha agulha aqui, pegando o meu ponto. Aqui no centro, não peguei dentro, peguei na cabeça do ponto. E vim caminhando aqui, simplesmente com um ponto baixo para cada pontinho desse aqui. Até chegar aqui na ponta. Pronto. Foi só isso aqui. Aqui agora eu vou cortar meu fio. Não tinha cortado, que eu queria mostrar como eu fiz aqui. Se você não quiser só pontos baixos, você pode fazer meio ponto tombadinho, você pode fazer um ponto rendinha, um ponto caranguejo, aí da sua escolha. Como é linha, eu só faço esse aqui, esse pontinho bem sequinho. Nessa borda aqui da lateral, eu também não vou fazer nenhum ponto adicional. Quem quiser, pode fazer. Mas a linha, como ela fica bem assentadinha, bem retinha e muito bonitinho esse trabalho, eu acho que não há necessidade. Aqui eu posso cortar meu fio, porque eu vou arrematar. Terminei meu casaquinho e ele ficou assim. Coloquei aqui uns botõezinhos bem bonitinhos, uma fitinha em tom de café com leite, e ele tá assim. Esse casaquinho, como eu disse a vocês, ele é unissex. Tanto serve para menina quanto para menino. Vai depender da cor e dos enfeites que você optar por colocar aí na sua peça. Essa cor creme é uma cor bem neutra. Serve para ambos os sexos. Para enfeitar, você pode optar por um botãozinho como esse aqui, de cachorrinho. Mas no mercado existem inúmeras opções. Essa, então, foi a nossa proposta. Espero que vocês tenham aproveitado esta videoaula e ela sirva de inspiração para vocês criarem peças bem bonitas como essa que ficou aqui. Esse casaquinho, mesmo tendo sido feito com a cleia dupla, ele ficou bem gostoso. Vocês podem ver que ele está bem maleável, não ficou uma peça dura. E lembrando que essa linha tem uma certa cera, ela é meio encerada, e quando isso aqui for lavado, mais macio ele vai ficar. E ele também não sofre alteração nos pontos depois que a gente molha, diferentemente da linha Anne, que às vezes dá uma alargada e uma afofada. Essa aqui, como ela é bem torcida, não acontece isso não, viu? Então a peça não se modifica e não dá nenhuma alteração
na estrutura do casaquinho. Ele vai ficar sempre com essa carinha assim, bem bonitinha, bem arrumadinho. Espero que vocês tenham gostado da nossa proposta. Se vocês gostaram, não deixem de se inscrever, de compartilhar, de ativar o sininho, de deixar o seu joinha. Deixem também seus comentários, dúvidas e sugestões. Na medida do possível, vou respondendo a todos vocês. Mas até lá, nos vemos na próxima.